clássicos históricos, decisões dramáticas e campeões de norte a sul. O fim de semana que coroou os vencedores dos estaduais pelo Brasilo Futebol Brasileiro. Viveu um fim de semana de decisões importantes com as finais de diversos campeonatos estaduais espalhados pelo país. As partidas decisivas reuniram clássicos tradicionais, estádios cheios e campanhas marcantes de clubes em diferentes regiões. Ao final das disputas, equipes tradicionais levantaram as taças e iniciaram a temporada nacional com títulos importantes em suas respectivas federações. Entre os confrontos mais aguardados estiveram rivalidades históricas do futebol nacional. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense decidiram um campeonato carioca em mais um capítulo do clássico Fla-Flu. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro protagonizaram o tradicional duelo que definiu o campeão do Campeonato Mineiro. No sul do país, o clássico Jarinal entre Grêmio e Internacional também movimentou a decisão do Campeonato Gaúcho. Em São Paulo, o Campeonato Paulista teve sua final entre Palmeiras e Novo Horizontino, consolidando mais uma edição de alto nível técnico na principal competição estadual do país, no Rio de Janeiro. O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca após empate sem gols no tempo regulamentar contra o Fluminense e vitória por 5-4 na disputa de pênaltis no estádio do Maracanã. A decisão foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes durante os 90 minutos, com as defesas se destacando e levando a definição do campeão para as penalidades máximas. Com a vitória, o clube rubro-negro adicionou mais um troféu estadual à sua galeria em Minas Gerais. O Cruzeiro levantou a taça do Campeonato Mineiro ao vencer o Atalanteco MG por 1-0 em final disputada no Mineirão. O gol que garantiu o título foi marcado pelo atacante Caio Jorge, em uma partida bastante disputada e com forte presença das duas torcidas no estádio. A conquista marcou um momento importante para o Clube Celeste, que voltou a celebrar um título estadual em meio à reconstrução esportiva iniciada nos últimos anos. As decisões também tiveram grande destaque no Nordeste, onde rivalidades regionais mobilizaram torcedores e reforçaram a tradição dos campeonatos locais. Em Pernambuco, o Sport Clube do Recife conquistou o título do Campeonato Pernambucano após vencer o Clube Náutico Capibaribe por 3-0 na partida de volta da final, disputada no Estádio dos Aflitos, em Recife. Os gols do título foram marcados por Yuri Castilho 2 vezes e Augusto Pucci no jogo de ida. Realizado na Ilha do Retiro, as equipes haviam empatado por 3-3, o que resultou em placar agregado de 6-3 para o Sport. A conquista representou o tetracampeonato estadual consecutivo do clube rubro-negro pernambucano no Ceará. A decisão do campeonato cearense reuniu mais um clássico entre Fortaleza e Ceará, após empate por 1-1 no tempo regulamentar da segunda partida da final. Disputada na Arena Castelão, o título foi definido na disputa por pênaltis. Como o jogo de ida também havia terminado empatado em 1-1, as equipes chegaram às penalidades em igualdade. O Fortaleza venceu por 5-4 e conquistou mais um título estadual em uma decisão marcada pelo equilíbrio entre os rivais na região norte. O Campeonato Paraense também teve como destaque o Clássico Ripa, uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro. O Paysandu Sport Clube levou a melhor sobre o Clube do Remo na final da competição. A equipe bicolor venceu o primeiro jogo por 2-1 e empatou a partida de volta por 0-0, resultado que garantiu o título com placar agregado de 2-1. A conquista reforça a força histórica do clube dentro do futebol paraense. Além dessas decisões, os campeonatos estaduais de 2026 tiveram como campeões clubes tradicionais em diferentes partes do país. Entre os vencedores estão Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Sport, Bahia e Paysandu.
Equipes que conseguiram transformar campanhas consistentes ao longo das competições em títulos estaduais. As finais também produziram histórias relevantes dentro do cenário esportivo nacional. Em alguns estados, clubes ampliaram sequências de títulos e consolidaram hegemonias regionais. Em outros casos, campanhas consistentes ao longo do torneio foram decisivas para superar rivais tradicionais nas partidas finais. Esses resultados ajudam a reforçar o papel histórico dos campeonatos estaduais no futebol brasileiro, mesmo diante das discussões frequentes sobre o calendário do futebol nacional. Os estaduais continuam desempenhando função importante na abertura da temporada. As competições servem como espaço para testes de elencos, adaptação de novos jogadores e consolidação de projetos esportivos antes do início de torneios de maior abrangência, como o Campeonato Brasileiro e as competições continentais. Assim, o encerramento das principais competições estaduais de 2026 reuniu tradição, rivalidade e diversidade regional, das grandes capitais do Sudeste aos clássicos do Norte e do Nordeste. As finais mostraram mais uma vez como os campeonatos estaduais continuam sendo parte significativa da cultura e da história do futebol brasileiro.